Grande juventude! E aí, jovens, tudo certinho? Só naquela tranquilidade de sempre? Pessoal, sejam mais uma vez aí bem-vindos e bem-vindas ao Leio Logo Escrevo. E hoje a gente está aqui para quê? Você já sabe, né? Para falar sobre obras literárias nas suas provas, nos seus vestibulares ali, com as nossas análises sempre super completas. E hoje nós vamos falar a respeito de uma autora que fez já um grande sucesso logo no seu livro de estreia, hein? Nós vamos falar da escritora Ruth Guimarães com o livro Água Funda, um livro pertencente ao modernismo brasileiro, naquela transição entre segunda geração do modernismo brasileiro, com alguns detalhes também ali importantes já da terceira geração. Então, ela está nesse meio do caminho aí, com detalhes bem importantes, tanto da segunda quanto da terceira. Vamos ver então o que a Ruth Guimarães contou pra gente nesse livraço aí, chamado então Água Funda. Pessoal, seguinte, ó, antes de nós começarmos esse bate-papo, deixa eu já te dizer que esse livro é um livro bem complexo. E eu não estou falando aqui exatamente de dificuldade de leitura. Na verdade, não. Esse é um livro relativamente fácil de ser lido, mas ele tem muitos detalhes, muitas questões técnicas. Então, essa análise será dividida em duas partes, ou seja, em dois vídeos. Beleza? Tá? Sejam bem-vindos e bem-vindas, então, à parte 1. Tá? Assista toda a parte 1 e não se esqueça, já está avisado, então, vai ter parte 2. Pessoal, falar sobre a Ruth Guimarães é falar então de uma mulher que nasceu na década de 1920 na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, interior de São Paulo. Isso é importante, hein? Ela vai falar muito sobre esse lugar. A Ruth, pessoal, teve uma infância ali, né, fazendeira, ou seja, uma infância nesse ambiente de fazenda ali, né, na roça, né? E ela, logo ainda na infância, teve que se mudar para Minas Gerais, né, sul de Minas Gerais, né? Então, o livro vai se passar justamente nesses dois espaços conhecidos pela autora. Ela foi professora, tradutora, jornalista e também crítica literária, né? Uma pessoa e uma profissional incrível, tá? E o seu primeiro livro, pessoal, já ganhou um super destaque, que é justamente o Água Funda, né? Ganhou um super destaque como livro de estreia, tá? E olha que interessante, a própria Ruth Guimarães se definia, se apresentava da seguinte forma, ela costumava dizer: mulher, negra, pobre e caipira, eis as minhas credenciais. Tá? Então é bem interessante pensar no modo como ela se apresentava, já com esse olhar, com esse autoconhecimento, essa autoanálise também, e essa percepção do papel dela, não só como escritora, mas como mulher negra, num Brasil aí de primeira metade do século XX. Então, olha todos esses detalhes aí para a gente já começar a falar da obra. Esse livro foi publicado no ano de 1946. E por que isso é importante? Nós temos que lembrar, pessoal, das tais gerações modernistas. Lembra que nós tivemos lá a primeira fase ou primeira geração modernista, que vai de 1922 até 1930, né? Lembra lá, né, a Semana de Arte Moderna de 1922 e todo aquele papo. Na sequência, entre 1930 e 1945, nós temos então a tal segunda geração do modernismo brasileiro. Depois de 1945, e aí vai que vai, né, daí para frente, nós temos então a terceira fase ou terceira geração modernista. A nossa autora, então, com esse livro, está ali em 1946. É quase que um ano de transição, né? A gente sabe que as coisas não funcionam de maneira tão categórica, né, em literatura. Em 1945 termina uma coisa e em 1946 exatamente começa a outra. Claro que não é assim que funciona. Então, nesse livro de publicação, então, em 1946, nós teremos muitas características da chamada segunda geração e também coisas interessantes da terceira. Pessoal, quando a gente fala de segunda geração modernista, não tem jeito. Uma das coisas das quais nós temos que lembrar é do conceito de regionalismo. Lembra lá, o que era o regionalismo? Era aquela ideia que dizia que os autores chamavam a atenção do leitor para lugares, né, do Brasil que não costumavam aparecer na literatura, tá? Locais que se distanciavam ali das grandes metrópoles, dos grandes centros urbanos, tá? E aí os autores chamavam a atenção então, né? Situavam as suas narrativas nesses lugares, mas não só isso.
além de você ter esses locais do Brasil, né, como pano de fundo das histórias, a cultura desse lugar também aparecia, emergia ali de maneira muito saltada, saltava aos olhos, e os autores de fato davam muita atenção para a cultura desses lugares. Então, pessoal, em um livro regionalista, você vai ter elementos como as crenças do lugar, as comidas do lugar, as roupas, né, o que as pessoas vestiam, o modo como as pessoas falavam. Então, aparecem alguns detalhes de sotaque, algumas falas, algumas gírias, alguns termos, expressões locais, tá? Vão aparecer de maneira muito destacada. Tudo isso a gente tem nesse livro. Porém, todavia, lá na terceira geração do modernismo brasileiro, surge um conceito que hoje nós chamamos de regionalismo universal. Ou seja, pessoal, no regionalismo nós temos todas as características daquele local específico do Brasil. Algum local, repito, afastado dos grandes centros urbanos, tá? Com muito destaque para todos esses elementos que eu citei agora há pouco. Tá? Porém, quando o livro é pura e simplesmente regionalista, todos os conflitos, todas as tretas, todas as dificuldades enfrentadas pelos personagens se associam única e exclusivamente somente àquele lugar. Tá? Então são dificuldades inerentes ao local, são pensamentos e reflexões inerentes ao local. Quando o livro, né, quando o autor traz o que a gente chama então de regionalismo universal, você tem um local do Brasil separado, ou melhor dizendo, distante dos grandes centros urbanos, a cultura daquele local é valorizada, tem tudo isso. Porém, os conflitos vividos pelas personagens não se resumem mais somente àquele local. Então você tem personagens que vivem naquele lugar, dá-se um destaque, né, muito grande para aquele lugar, mas os conflitos agora são universais. São conflitos humanos que atingem as pessoas daquele lugar, mas poderiam atingir pessoas de quaisquer lugares, não só Brasil, mas mundo afora. Tá? Então, nesse livro, nós temos sim uma carga regionalista muito forte, mas nós temos já vários elementos que nos permitem afirmar sim que há um regionalismo universal aí. Esse livro, pessoal, é dividido em 15 capítulos, que são só numerados, tá? Cada capítulo não tem um título ou um subtítulo aí, só números mesmo, tá? Agora, a grande dificuldade inicial é definir o foco narrativo, né? Vocês que conhecem aqui o Leio e Logo Escrevo sabem que eu gosto de começar essas análises sempre do ponto de vista técnico, falando de tempo, espaço e foco narrativo. E esse foco narrativo aí, é complexo, a gente tem que ficar bem atento. E a coisa funciona assim. Nós temos um narrador que, via de regra, é um narrador em terceira pessoa. Porque ele não está contando a história de vida dele, ele está falando de outras pessoas. Tá? Porém, nós temos várias inserções desse narrador em primeira pessoa. Até porque, anota isso que eu vou falar agora, é um narrador em terceira pessoa, que fala de outras pessoas, mas que conviveu com essas pessoas no passado. Tá? Então ele conhece ou conheceu as pessoas das quais ele vai falar, né, sobre as quais ele vai contar toda essa história aí. Tá? Por fazer parte dessa galera, dessa comunidade, então é terceira pessoa, mas ao mesmo tempo ele se inclui, né, vira e mexe aparece um eu, né, na estrutura verbal ali, né, quando ele olha para o interlocutor, já vou falar desse interlocutor aí, ele olha para o interlocutor e diz frases como, o que eu quero dizer é que, olha essa estrutura, o que eu quero dizer, quero, eu, primeira pessoa, né? Mas são pequenas inserções em primeira pessoa, via de regra então, terceira pessoa. E esse narrador, pessoal, ele é onisciente quando narra em terceira pessoa, mas a gente tem que lembrar também que, como ele se coloca em primeira pessoa em alguns momentos, né, como um narrador em primeira pessoa, ele vai se transformar ali rapidamente num narrador meramente observador. Né? O narrador em primeira pessoa não vasculha, né, pelo menos, né, normalmente não vasculha sentimentos e pensamentos e reflexões das personagens. Já o narrador onisciente faz isso. Então, nós temos uma mescla. É um narrador meio não definido, tá? Pensa mais ou menos por esses caminhos que é sucesso. E quem é o tal do interlocutor do qual eu falei agora há pouco? Pessoal, imagina que o narrador, né, está conversando com um carinha que ele chama de moço, então nós pressupomos
supomos, nós imaginamos que seja uma pessoa mais nova do que o narrador, porque ele chama de moço, é a única informação que a gente tem, tá? E em alguns momentos ele conversa com esse cara, a gente fica com a impressão de que o tal moço fez alguma pergunta, porque no livro a gente só tem o narrador em alguns momentos respondendo, né? Em alguns momentos ele diz, o que? Se ela era nova? Ah, era sim. Ah, se ela era uma pessoa boa? Ah, era sim. Então a impressão que dá é que ele está respondendo uma pergunta. Fato é que esse livro, pessoal, ele tem um forte tom de diálogo. Então imagina um narrador, né, interiorano, desse interior aí de Brasil, beleza? Já adiantei no início, né? Tudo vai girar ali, ó, Vale do Paraíba, no interior de São Paulo e também sul de Minas. Então, imagina esse narrador interiorano contando para alguém, contando para esse moço, para esse interlocutor, um caos. Então o livro inteiro é uma grande contação de caos. Meu, eu costumo dizer que esse narrador, ele tem uma pitada assim meio fofoqueira. Daqui a pouco vocês vão ver. Só que ele faz de um jeito tão fofo, que é tão bacana o jeito que ele faz. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar desse tom aí de contação de caos, então. Ah, um detalhe, tá? Nem o narrador, nem o interlocutor desse narrador são nomeados. Então, nós sabemos que existem essas duas figuras, um contando a história para o outro, mas não sabemos, né, os nomes do narrador e nem do moço, ou seja, nem do interlocutor. E olha só que interessante e emblemática a frase com a qual a autora abre o livro, né? Numa página que vem ainda antes do capítulo 1. Ela diz o seguinte: estas coisas aconteceram em qualquer tempo e em qualquer parte. O certo é que aconteceram. E como sempre se dá, ninguém aprendeu nada do seu misterioso sentido. Então ela diz que isso tudo que aconteceu pode ter acontecido em qualquer parte. Né? Só que você começa a ler o livro e você sabe que tudo aconteceu ali na região do Vale do Paraíba e também ali, né, um pedacinho no sul ali de Minas Gerais. Tá? Seria esse um indício, então, do tal do regionalismo universal? Né? Percebe? É regional, mas não é. Tudo isso aconteceu num lugar específico, mas poderia ter acontecido em qualquer lugar desse Brasil, desse mundo afora, justamente por conta dos conflitos vividos pelas personagens. Bem interessante isso aí, hein? E aqui também, com essa frase, ela já antecipa uma das principais características do livro. Quando ela diz, né, que aconteceu coisa pra caramba, mas no final das contas ninguém aprendeu nada, fica a impressão de um ensinamento, de uma grande moral. E esse livro tem muito disso, muitos ensinamentos populares, né? Tem uma grande moral no final. Na verdade, tem vários momentos, né, em que aparece uma moral ali, um ensinamento aqui, um ditado popular acolá. Então, ela já dá o tom, né, do que será o livro logo nesse início aí. E para fechar essa nossa parte mais técnica, já anota aí. Nesse livro há duas linhas temporais. O narrador está no tempo presente, contando ali para o seu interlocutor algumas coisas que têm a ver com uma tal Fazenda Olhos d'Água, mas ele também volta 50 anos no passado para falar sobre essas personagens aí que viveram no passado e que a gente já sabe que são personagens com as quais ele conviveu, ele conheceu de fato essas personagens lá do passado. Apesar de nós não termos, pessoal, uma datação aqui específica, a gente sabe que quando ele volta no passado, a gente está ali, né, próximo de algo em torno de 1880, ou seja, um Brasil ainda escravista. Tá? Como ele avança 50 anos, né, que é o tempo presente dele, a gente sabe que no tempo presente ele está ali, então algo em torno de 1930. Então um Brasil ali já republicano, já não mais escravista, mas que carrega ainda, né, carregava ainda muitos resquícios, tá, dessa realidade, né, de um Brasil ainda escravista. E aí quando o narrador começa a trocar uma ideia com esse interlocutor, então, né, esse tal moço, ele já fala de um tal, um carinha que ele não cita o nome, ele chama por enquanto só de ele, e ele fala que esse cara, né, ele fala, ele parece que foi enfeitiçado, né, pela mãe de ouro, tá? E aí você começa a ler e fala, ele, quem é ele? Mãe de ouro, quem é essa? Do que ele tá falando? E aí ele mesmo faz uma pausa e diz pro moço, calma,
melhor eu contar tudo do começo. Aí é que o narrador já começa a alternar o tempo. Ele olha pro moço, pro interlocutor, e começa a falar que no passado tinha ali uma fazenda, e ele fala que havia muitas pessoas, então ele tá no passado, mas ao mesmo tempo ele diz, né? Hoje o ar anda triste. Ele fala, tem um espírito, um ar aqui, uma aura meio tristonha e tal. Então você já percebe que vai ter esse rolê passado e presente. E é nesse momento que o narrador fala que naquele local ali, né, que era a antiga fazenda Olhos d'Água, né, havia uma mulher, a dona ali, né, a patroa, que era a Sinhá Maria Carolina, tá? E é muito doido, porque ele vai falar da Sinhá Maria Carolina e ele olha pro moço e diz, nossa, meu, às vezes eu fico com a impressão de que os olhos dela estão aqui até hoje, parece que ela tá por aqui, nossa, passou um vento aqui, você sentiu? Acho que é a morte. Já temos aqui um detalhe bem curioso, é a presença da religiosidade, das crenças populares e locais, né? Então, é mais um detalhe que torna esse livro um livro regionalista, beleza? Vão aparecer vários elementos místicos. Na verdade, pessoal, esse livro ele vai, né, o tempo todo ele tá ali entre o que é real e o que não é, né? O real e o místico, né? A crença religiosa, será que é só uma crença? Será que é real? O que é isso? Enfim, a gente vai ter essa ambiguidade, então, passeando pelo livro o tempo todo. E lá nesse passado, então, né, 50 anos atrás, ele conta que a Sinhá Maria Carolina se casou lá, né, com um senhor e, um detalhe importante, se casou contra a vontade dos pais. Guarda essa informação porque ela vai ser importante, tá? E foi uma festança, aquele casamento que dura dias e tudo mais, né? Aí a gente já começa a saber um pouco aí da Sinhá Maria Carolina, então. E o narrador chega a contar pro moço que o marido da Sinhá Maria Carolina saía com várias mulheres, então traía a Sinhá Carolina até umas horas e tal, e ela aguentava calada. E o que ajudou, né, a Sinhá Maria Carolina a aguentar tudo isso calada foi a soberba da Sinhá. Então a gente já fica sabendo que ela havia sido lá naquele passado uma mulher extremamente soberba, né, cheia de si. E aqui tem uma fala bem rápida do narrador que nos ajuda a perceber esse Brasil ainda escravista. Ele diz que a Sinhá Maria Carolina tinha por costume mandar prender e castigar escravo fujão. Tá? Então a gente já fica sabendo que ela tinha escravizados, né, ali na sua fazenda e ela não pegava leve com eles. Então quando algum homem ou mulher escravizada tentava fugir, ela punia severamente. Mas aqui, pessoal, tem um detalhe na fala do narrador. Lembra que eu te disse que ele tem essa pegada, né, de contador de caos, mas ao mesmo tempo parece que ele está fazendo uma fofoca, uma coisa, enfim, né? Lembra disso? Aqui a gente tem esse detalhe, porque ao mesmo tempo em que ele conta, né, pro interlocutor, né, pro moço, sobre esse caráter meio severo, né, punitivo da Maria Carolina, ele para a narração dele e diz: mas isso, moço, isso é o que o povo dizia. Nem sei se é verdade, né? Moço, o povo fala demais. E ele faz isso várias vezes, pessoal, várias vezes. Então ele conta alguma coisa pro moço, de repente ele para e diz, mas isso quem dizia é o povo, tá? Ele faz isso por dois motivos. Primeiro, pessoal, ele associa esse conhecimento dele ao povo, primeiro por uma proteção de face. Não, 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 professor Fefo. O conceito correto é preservação de face. E não proteção. Entendeu, professor? Preservação de face, ok? Agora sim. Bora voltar para a análise. Então ele quer se proteger. Quem dizia não era eu, era o povo, hein? Então não vai achar que eu sou só um fofoqueiro aqui. Era o povo que dizia, tá? Mas além da proteção de face, ele também usa isso para legitimar o próprio discurso, tá? Então em alguns momentos ele conta algumas coisas e aí o tom dele muda, né? Ele fala a mesma coisa, que era o povo que dizia, mas num outro tom. Ele diz pro moço algo, coisas mais ou menos assim, né? Então, moço, é a mais pura verdade, hein? Não era só eu que observava não e que dizia isso não, tá? Era o povo que observava, o povo estava lá para não me deixar mentir. Então, ao mesmo tempo que ele se protege, ele também valoriza o próprio discurso, né? A gente tem aqui autoproteção, né, proteção de face e legitimação discursiva.
Pessoal, e aqui eu faço uma brevíssima pausa só para dar aqueles recados rápidos que você já conhece. Meu, se você está curtindo a análise, poxa pessoal, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal também e por que não, ativa o sininho, assim você fica sabendo sempre que aparecerem vídeos novos. Tá? Se você curte também o formato áudio, o formato podcast, nós temos também aí, né, o podcast do Leio Logo Escrevo, tá? Nessas plataformas ou nessa plataforma que você está vendo aí. É só procurar lá, Leio Logo Escrevo, tá? O mesmo nome, exatamente o mesmo nome do canal aqui no YouTube, e você encontra também para acompanhar no formato áudio, beleza? E hoje eu trago um recado a mais, pessoal. Tá? Se você curte o canal e quer dar uma força para o canal aí, financeiramente falando, tá? Já está habilitado aí o botão Valeu. Esse botão, pessoal, você clica e você consegue colaborar com o Leio Logo Escrevo, né? Mandar uma ajuda financeira mesmo, se você achar que é interessante, beleza? Os valores são super variados, então tem, né, valores aí para todas as possibilidades, caso você queira, beleza? Tá? Mas lembre-se de que isso é um detalhe. Se você quiser, manda brasa, será extremamente bem-vindo. Se não, o Leio Logo Escrevo continua aqui, continua de pé, trazendo conteúdo aí gratuito pra galera por meio do YouTube, beleza? Tá? Já agradeço demais, valeu mesmo, tamo junto e bora voltar pra análise. Ponto importante é que desse casamento, né, dessa relação, nasce uma criança, nasce a Sinhazinha Gertrudes. E a relação entre a Gertrudes e a sua mãe, a Maria Carolina, é péssima. Pensa numa treta. O narrador chega a falar pra gente que a Gertrudes, né, a filha, era extremamente o quê? Soberba, altiva, cheia de si. Só que a gente já sabe que a Maria Carolina também era. Então imagina, né? Duas personalidades extremamente fortes, claro que dava treta. Só que, pessoal, lá na fazenda chamada Olhos d'Água, então, né? Da Maria Carolina, a gente sabe que nessa fazenda vivia ali um capataz, beleza? Tá? E esse capataz chamado Joaquim Dias, esse capataz tem um filho. Você já sabe, né? É claro que o filho do capataz e a Gertrudes vão ter ali um negócio, vão ter ali um enrosco, né? E tal. Só que o capataz é um empregado, né? Lembra que o capataz é o chefe de todos os outros funcionários e empregados da fazenda, tá? Então ele é uma espécie de encarregado ali dos outros funcionários, mas ainda assim ele é um funcionário, um empregado, um assalariado, tá? E a Maria Carolina ouvia de tal forma, ouvia exatamente dessa forma, tá? Meu, eu confio no Joaquim Dias, mas não passa de um reles empregado, tá? Então é claro que a Maria Carolina, quando ficou sabendo dessa relação da Gertrudes com o filho do capataz, ela não quis, tá? Ela desdenhava o filho do capataz, falava, isso aí é um pé rapado, isso aí, meu filho do capataz, filha minha não vai se relacionar com o filho do capataz nunca. Mas você lembra que a própria Maria Carolina se relacionou com o marido dela, né, contra a vontade dos pais? Então você vê que, meu, a impressão que a gente tem é que a história está se repetindo. E aí a gente já tem os primeiros indícios também de umas ações bem hipócritas por parte da Maria Carolina. Mas ó, tem um detalhe aqui importante para a narrativa também, tá? Antes mesmo, pessoal, de acontecer todo esse envolvimento entre a Gertrudes e o filho do capataz, tá? A Maria Carolina perde o marido morre num desastre, né? O que acontece é que ele sai para andar a cavalo e depois o cavalo volta sozinho. Ele morre no rolê aí, né? Inclusive é uma morte muito doida porque a Maria Carolina havia sonhado que isso poderia acontecer, mais um daqueles elementos místicos e tal. Então a gente tem, né, algumas reflexões do tipo, o que é para acontecer acontece e tudo mais. Fato é que quando a Maria Carolina perde o marido, ela, na verdade, ela tem ali uma das primeiras perdas de várias que ela vai ter ao longo da vida. Aí aqui, enquanto o narrador está contando para o moço sobre esse passado, do nada ele para o relato e faz um desabafo sobre o presente. Então você vê que, ó, passado e presente se alternando o tempo todo, tá? Ele para, né, e faz um desabafo dizendo que, olha, meu, vou te falar, moço, no tempo aí, né, lá naquele tempo a Fazenda Olhos d'Água era boa, mas hoje tá tudo diferente. Depois que a companhia comprou isso aqui e passou a administrar o lugar,
Ah, e aí a coisa anda uma tristeza. Então a gente já sabe que existe uma tal companhia, que é apresentada com C maiúsculo, então não é companhia no sentido de uma empresa mesmo, uma indústria, uma empresa que administra esse local, então, onde antigamente, 50 anos atrás, ficava a Fazenda Olhos d'Água da Maria Carolina. E aí sim, quando a Gertrudes já está um pouquinho mais velha, ali na adolescência, né, e tal, o pai dela já havia morrido, né, o então marido da a Maria Carolina, tá? Nessa fase aí já da adolescência da Gertrudes, né, nos é apresentado um personagem que é o Inácio Bugre, pessoal, tá? Um personagem de ascendência indígena, um homem muito calado, muito sisudo, mas ao mesmo tempo extremamente carinhoso, e ele cuida ali da Gertrudes, tudo bem? E a relação dele com a Gertrudes, pessoal, é absolutamente paternal. Então ele é uma figura adulta, né? Mas que tem esse cuidado de fato paternal ali, né? Pela Gertrudes e tudo mais. O povo, olha o narrador de novo falando do povo, né? Segundo o narrador, o povo não gostava muito do Inácio Bugre, não. Vivia dizendo para Maria Carolina: se eu fosse a senhora, não deixava Gertrudinha perto de Inácio Bugre. Nunca se sabe o que pode acontecer. Mas a Maria Carolina não ligava para esse falatório do povo. Lembra que não é o narrador, é sempre o povo que diz. Tá? A Maria Carolina não ligava para o falatório e gostava desse cuidado aí, né, do Inácio Bugre em relação a Gertrudinha, então, a sinhazinha Gertrudes. Aqui o narrador faz uma breve inserção também falando a respeito dos pais da Maria Carolina, ou seja, os avós da Gertrudes, tá? Então não fala muito, né? Mas enfim, ele fala que em algum momento o avô da Gertrudes morre e aí a avózinha da Gertrudes, ela nesse momento ela fica cada vez mais triste e a única coisa que a conforta são as visitas, né, da Gertrudinha. Então todas as vezes que a neta vem visitá-la, a avó então fica bem feliz. Aí nisso, pessoal, começa a engatar então, começa a ganhar corpo aquele namoro, né, aquele relacionamento entre a Gertrudes e o filho do capataz, o Joaquim Dias. Tá? E aí aparece a irmã da Sinhá Maria Carolina, que é a Sinhá Maria Isabel. Tá? E a Isabel, pessoal, ela é super fã do namoro, então ela fala pra irmã dela, né, pra Maria Carolina, né, meu, deixa minha sobrinha namorar, deixa sua filha, mas ela vai namorar, você também casou escondido, casou contra a vontade dos seus pais, então deixa a menina. Mas assim, a Maria Carolina não arreda o pé, não cede e fala, na minha filha mando eu, ela não vai namorar. E aí, pessoal, nessa treta toda, né, a Maria Carolina não permitia o namoro e tudo mais, o que acontece? A Gertrudinha se refugiava ali, né, nos cuidados da avó. Só que em algum momento a avó morre. E quando a avózinha morreu, então, aí a Gertrudinha pensou, meu, a minha mãe é insuportável, não dá, a gente só briga, só treta. Na moral, quer saber? Eu vou fugir. E aí é que ela dá esse golpe, né? Um golpe fulminante, um golpe fatal na mãe. Ela foge da fazenda, ela foge com o namorado, com o filho do capataz, então, o filho do Joaquim Dias, tá? E aí, pessoal, é nesse momento que a Maria Carolina vai ficando cada vez mais sozinha, né? Já não, ó, pensa, já não tinha o marido. Aí o pai dela já havia falecido. A mãe agora, né, acabou de falecer. Aí a filha Gertrudinha foi embora, né? E aí tem ali o Inácio Bugre, que era essa figura meio que amigo da família, né? Só que aí o povo começa a espalhar o seguinte, que, meu, foi o Inácio Bugre que ajudou os dois a fugirem juntos, né? E aí, assim, a Maria Carolina começa a pensar nisso e começa a ficar, além de muito triste e sozinha, começa a ficar bem incomodada. E aí, de tanto o povo falar, assim, a Maria Carolina vai lá tirar satisfações com o Inácio Bugre. Fala, meu, e aí, será que você ajudou mesmo? O povo tá dizendo que você ajudou. É claro que o Bugre fica indignado, ele era uma figura paternal, cuidava, né, da Gertrudinha, tá? E ele estava sendo ali questionado, ele fica extremamente indignado e eles discutem, eles tretam. E aí tem um trecho bem interessante em que o Bugre dá uma alfinetada na Maria Carolina, né? Ela olha para ele e fala, e se fosse a sua filha que tivesse fugido? E aí dá uma olhada no que ele responde. Se fosse a minha filha, ela não precisaria fugir. Para ela querer fugir, bastava apenas ir contra ela. E foi exatamente o que a Sinhá fez.
Ou seja, né? Se fosse minha filha, não ia querer fugir, não. Mas conhecendo a Gertrudinha, é só bater de frente que ela ia embora. E a senhora, né? Assim, a Maria Carolina, a senhora fez o quê? Justamente isso, bateu de frente, fez exatamente o que ela precisava para ir embora, né? Então ele dá uma alfinetada e fala: meu, a culpa dela ter ido embora é sua. Então aí, ó, altas tretas e assim a Maria Carolina ficando cada vez mais sozinha. Aí você deve estar pensando, né? Não, mas assim a Maria Carolina, né, nessa altura do campeonato, pelo menos tinha a irmã, assim, a Isabel, e tinha o próprio capataz que estava ali na fazenda, o Joaquim Dias. Não, porque os dois resolvem também se afastar. Tá? A irmã dela, a Isabel, fala: meu, ó, na moral, fica aí com a sua arrogância, com a sua soberba, fica sozinha que eu tô indo nessa, falou. E o Joaquim Dias chega e fala: ó, depois de tudo isso que aconteceu, eu tô me sentindo mal, ao mesmo tempo envergonhado, indignado com tudo que aconteceu. Esse lugar não me cabe mais, tá? Então eu tô pedindo as contas aqui, não quero mais trabalhar como capataz na Fazenda Olhos d'Água, tá? Então tô indo embora e tal. E aí sim, a Maria Carolina tá ali, sozinha. Bom, pessoal, e aí como eu havia dito no iniciozinho do vídeo, né, como esse livro é um livro muito complexo, com muitos detalhes, questões técnicas e tudo mais, né, esse vídeo então é um vídeo dividido em duas partes. Eu encerro aqui essa primeira parte, mas já dá uma olhada porque provavelmente a parte 2 já tá aí no canal, já tá aí no Leio Logo Escrevo, beleza? Te vejo então na parte 2. Cuidem-se muito, valeu por terem ficado até aqui e até daqui a pouco. É nóis. Tchau!